Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Hoje eu quero contar para vocês uma história. Esse é um dos apóstolos, talvez o apóstolo mais importante e mais lido da Bíblia. O homem que eu quero falar para vocês sobre um dos maiores exercícios de fé que nós vamos conversar aqui hoje. Mas antes, lembra, esse vídeo é para você jovem, ainda quer entender um pouco da palavra de Deus, quer entender um pouco de como é que foi a trajetória de Jesus Cristo na Terra, quer entender como é que o Espírito Santo pode agir na tua vida, tá? Comenta aqui a tua necessidade, comenta a tua carência, comenta o que te angustia, compartilha esse vídeo com um amigo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, fé é como várias outras coisas que a gente tem na vida que depende de chegar em um objetivo. Coloque essa palavra fé para você como se ela fosse um objetivo. Se você quer emagrecer, você tem que comer menos todos os dias. Não adianta você comer menos um dia e comer igual aos outros. Se você quer ficar sarado na academia, você tem que ir todos os dias à academia. Se você quiser aprender alguma coisa de verdade, você tem que ler todos os dias. Não adianta você ler metade do livro num dia e depois nunca mais ler. Fé é um exercício diário. A diferença é que fé, você muito provavelmente nunca vai ver, nunca vai ouvir e nunca vai tocar. Mas você vai continuar cada dia acreditando. E hoje, a conversa e a história é sobre Paulo. Olha que loucura que é a trajetória de Paulo. Primeiro, Paulo é um apóstolo que não viveu com Jesus. Todos os outros 11 apóstolos, dos 12 bíblicos, os 11 conheceram Jesus pessoalmente. Quando você conhece alguém pessoalmente, naturalmente ele está testemunhado a você. E aí, portanto, é muito mais simples de você crer. Paulo nunca viu, Paulo nunca ouviu, Paulo ouviu falar. Ele foi um dos grandes perseguidores de cristãos que existiu na história. Por quê? Ele estava num pique de defender tanto a Deus, de defender tanto a crença em Deus, que ele não acreditava que o Messias tinha vindo e, portanto, toda aquela doutrina do Evangelho era mentira. Se vocês estão mentindo sobre Deus, eu vou matar todos vocês. Olha a insanidade. Olha a insanidade. Ele, como grande perseguidor de Jesus, matava, meu irmão, não é que ele matava um ou dois, matava geral, matava criança, matava idoso, matava velho, matava novo, matava quem precisasse. Tá pregando o evangelho, tá falando de Jesus, morte. Tá falando de Jesus, morte. Aí Paulo, ele vai receber uma informação de bastidor, olha a loucura, de que em Damasco, estava em Roma, de que em Damasco ia acontecer uma celebração, ia acontecer um culto, ia acontecer uma reunião de cristãos. Ele consegue uma autorização, um documento, para ir matar todo mundo. No caminho para Damasco, ele recebe, e aí eu vou tentar aqui explicar para vocês como é que é isso, um raio, uma voz, uma luz. Ele vai ficar cego 14 dias. Ele vai ficar sem comer por 3 dias. Tem um período aqui que ele vai ficar sem. E ele ouve uma voz que pergunta para ele: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue tanto? E quando ele pergunta de volta de quem que é essa voz, ele fala: sou Jesus Cristo. Olha que insano. E Paulo, ele vai ter, nesse momento e nesse período, todas as grandes revelações feitas por Jesus a ele, de como é que deveria ser a conduta dele e do que ele ainda tinha dúvidas sobre o Messias que veio. Ele é levado aos céus, ele vê algo que nenhum outro apóstolo viu, ele tem contato espiritual com Jesus de uma maneira que ninguém nunca viu. Só aí você já entendeu por que eu falei no começo sobre o exercício de fé. Porque você pode ter uma coisa dessa e achar que foi um sonho, e achar que não foi real. E Paulo teve a real crença do que estava acontecendo. E aí, ele se torna um evangelizador. Ele não é um pastor. Paulo teve tanto contato com Deus, tanto contato com o Espírito Santo, que ele vai tendo todas essas possibilidades de profetizar, de curar, de evangelizar, mas ele recebe um propósito. E ele vai viver os próximos anos em função desse propósito, que é de difundir o evangelho e ser agora escravo, no mais profundo significado dessa palavra, de Jesus de Deus. Ele vai ser apedrejado, ele vai ser preso, ele vai apanhar, tudo vai acontecer com ele. E aí, todos os fatos que acontecem com ele, ele sempre é muito questionado, exatamente porque assim, você está vivendo por um homem que não existe, porque as pessoas não acreditavam nisso, e você sofre por ele. Ele não te salva, ele não faz nada demais. E ele fala: eu estou vivendo pela graça e não estou vivendo pela obra, não estou vivendo pelo que eu estou fazendo aqui. E aí, uma das coisas mais incríveis sobre Paulo, que é esse exercício de fé,
que eu tanto falo para vocês fazerem, falo lá no Transformações Reais, no podcast, falo aqui em vários outros, que ele tá preso por Nero, condenado à morte, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que Nero pôs fogo em Roma. Ele fez isso para colocar a culpa nos cristãos. E o grande líder cristão da época era Paulo, que vai preso e vai ser decapitado. E nesses últimos períodos de Paulo, é uma coisa muito importante, porque ele vai receber Lucas. Lucas vai ser um escrivão, ele vai escrever as cartas mais importantes que Paulo vai escrever, que está em Atos na Bíblia. Depois você abre aqui, tem aqui o versículo e tudo mais para você. Tem aqui o versículo e os capítulos para você ler na descrição. Atos de Apóstolos é um dos livros mais lidos da Bíblia. Foi escrito por alguém que não conviveu com Jesus e que pela crença e pela fé escreveu. Então, Paulo tem inúmeras palavras. Aquela frase célebre dele que é sobre viver as boas batalhas, é de Paulo, né? Mas vamos lá. Paulo está a ponto de perder a cabeça, a ponto de ser morto, já condenado por Nero. Tem uma passagem maravilhosa. Lucas está escrevendo as cartas de Paulo. Então, na verdade, além de Paulo escrever os livros, ele está escrevendo cartas. Então, vocês já devem saber, então tem a carta de Paulo aos Coríntios, tem a carta de Paulo a Timóteo. Esses atos apostólicos que ele vai escrevendo em formato de cartas, ele vai trazendo o que ele passou e como é que deveriam ser as posturas desses novos apóstolos ou desses novos evangelizadores de Jesus. E aí Lucas vai escrevendo, tem uma cena muito importante, tem uma passagem muito importante, que Maurício, que é o prefeito daquela região, ele que é o chefe lá da prisão onde Paulo tá, ele tá com uma filha doente e a filha dele tá à beira da morte e ele já fez todas as promessas aos deuses, todos os sacrifícios aos deuses de Roma e ele não consegue ter resultado. E ele não se conforma, mas ele num ato desesperado e não de fé, um ato desesperado, leva Lucas, que é um médico, para curar sua filha. E Paulo intercede em oração por Lucas, mesmo na prisão. E a filha dele é curada depois de anos, depois de uma doença muito séria pulmonar que ela está tendo. E esse mesmo Maurício começa a entender. Você não vai ter claro se ele é um convertido, se ele não é, mas ele também testemunha a glória de Deus vinda pelas orações de Paulo. Então Paulo, gente, é, para mim, o grande exemplo de fé. Na fé que não se pode ver, na fé que não se pode sentir, na fé que não se pode tocar. Mas de uma crença, de viver sobre uma palavra que já estava escrita e pela conexão com o Espírito Santo que ele consegue ter novas palavras, novas instruções, né? Então, pra vocês terem uma ideia, em 30 anos de evangelista, Paulo percorreu mais de 16 mil quilômetros evangelizando. Ele evangelizou nações para Jesus Cristo e era o maior matador, o maior assassino de cristãos que a terra já viu. Foi o cara que mais matou cristãos antes de se converter e antes de acreditar na palavra de verdade. E era um cara que, falando um pouco também sobre vaidade, ele abre mão da vaidade por não querer um lugar, por não querer uma vida melhor, por não querer uma família, por viver efetivamente para uma palavra, né? Eu quero trazer aqui, nesses contos, vários momentos de Paulo e várias leituras de cartas especiais sobre Paulo. Mas eu acho que para abrir a série, não é uma série sobre Paulo aqui, a gente vai falar de outros anos. Para a gente trazer mais coisas sobre Paulo, eu acho que o mais importante é contar de maneira genérica e superficial Paulo antes de aprofundar. Quem foi esse cara? Que exercício de fé é esse? Como você abre mão de tudo, de todas as suas crenças, de toda a sua vida, de tudo que você já tinha, né, para viver por uma palavra que você efetivamente não testemunhou. Ah, Fred, como é que ele pode dizer que era um apóstolo? Além de ser visto como apóstolo pelos cristãos, outros apóstolos que viveram chancelaram o apostolato de Paulo. Então não é qualquer um também que levanta a mão e agora eu sou apóstolo. Claro que ele ouviu isso de Deus, ele ouviu essa instrução que ele passava a ser apóstolo, ele passava a evangelizar e ele passava a doutrinar pastores, para que pastores também continuassem a evangelização. E uma coisa super importante, que é ele preso no fim da vida, velho, todo açoitado, ele para e aí sim deixa uma das grandes obras de Jesus na terra, que são as cartas de Paulo, que é ele falando como ele viveu e como cada cristão deveria viver sobre uma palavra. Tá bom? Então hoje foi um início de Paulo. E nos próximos eu quero aprofundar mais essa história desse, se não for o maior, um dos grandes personagens bíblicos que a gente teve nessa passagem. Um abraço, não se esquece, compartilha aqui,
comenta, manda para um amigo e até a próxima.